E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aulinha? Hoje a nossa aulinha vai ser sobre essas aulinhas que nós temos de língua portuguesa. Hoje é uma aulinha do quarto ano, tá? Uma aulinha do quarto ano de língua portuguesa. Peraí, deixa eu voltar aqui que voltou tudo. Vou voltar para o começo. Então, a nossa aulinha é uma aulinha para o quarto ano, uma aulinha de língua portuguesa. É uma aula de língua portuguesa, tá? Do quarto ano, onde nós vamos falar sobre... O título da nossa aula é A Jaguatirica e o Tamanduá-Mirim. Aí nós temos as nossas estratégias, nosso conteúdo, né? Que são as estratégias de leitura, compreensão textual, gêneros textuais, fábula e a piada e seus elementos característicos. Discurso direto, o uso do M e do N, tá? Temos aqui as nossas objetivos de aprendizagem, que é reconhecer as características do texto narrativo em fábulas e piadas, identificando seus elementos estruturais. Reconhecer o discurso direto, identificar os sinais de pontuação e a sua função. Refletir sobre a regra ortográfica do uso do M e do N, ok? Planejar e reescrever e revisar um pequeno texto, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, nós vamos fazer juntinhos a leitura desse texto, tá? Converse, ok? Vamos fazer aqui a leitura do texto? Opa, volta aqui. Aqui na leitura do texto, nós vamos começar. Aqui, vocês já leram texto com animais, com personagens? E aí? Quem já leu texto com animais, com personagens? Ah, eu acho que vocês já leram, hein? Bom, qual texto desses vocês já leram? Respondam aí. O primeiro texto que vamos conhecer tem alguns animais da Mata Atlântica como personagem e um ensinamento ao final. Qual será o gênero desse texto? Vamos lá? Vamos continuar. Bom, nosso texto é A Jaguatirica e o Tamanduá, ok? Bom, vamos ler então juntinho com a professora. Eu preciso que vocês abram os seus materiais ou acompanhem na TV aí na escola. Ou acompanhe aqui, né, no computador onde vocês estiverem vendo. Mas quem estiver com o seu material na mão, com o seu livro, acompanhe aí com o seu livro, tá? Pega um lápis e vai acompanhando aí a leitura com bastante atenção, ok? Então, vamos lá. Acompanha com a Pro. Em uma manhã na Mata Atlântica, uma jaguatirica e um tamanduá-mirim discutiam sobre qual deles seria o mais esperto. O tamanduá-mirim, todo vaidoso, afirmava que podia enganar qualquer animal com as palavras certas. A jaguatirica, mais cautelosa, apenas ouviu em silêncio. Aqui, ó, a jaguatirica e o tamanduá, tá? Essa é a jaguatirica e este aqui é o tamanduá. Minutos depois, o tamanduá-mirim, querendo mostrar sua esperteza, viu uma sucuri descansando perto de uma árvore e disse: Jaguatirica, vou provar minha habilidade. Observe como se faz, se vangloriando enquanto caminhava. Rapidamente, a jaguatirica advertiu: Cuidado, meu amigo, você está se arriscando. Chegando na sucuri, com voz mansa, falou: Dona Sucuri, ouvi a capivara dizendo que você já não é a mesma. Está lenta e não assusta mais ninguém. Ela anda rindo de você pela mata. Naquele momento, furiosa, a sucuri deslizou em busca da capivara.
enquanto o tamanduá-mirim ria e acenava para a jaguatirica, achando que havia saído muito esperto. Havia sido muito esperto. A sucuri, por sua vez, ouvindo os risos do tamanduá-mirim, percebeu que fora enganada. Aqui, ó, é a sucuri. No dia seguinte, a sucuri foi atrás do tamanduá-mirim. Ele, se achando o mais esperto, foi dizendo que nem precisava ter ido lá para agradecer. Mas a sucuri abriu sua enorme boca, como se fosse atacá-lo. O tamanduá-mirim começou a tremer e, desesperado, gritou: "Por favor, não me coma, foi uma simples brincadeirinha." Moral? Moral da história. Mentiras podem enganar por um momento, mas sempre acabam desmascarando o mentiroso. Bom, agora nós vamos refletir sobre o texto, certo? E aqui nós temos algumas questões. Qual é o título do texto? Quem é o autor do texto? Essa é uma história verdadeira ou inventada? Justifique. Para respondermos essas perguntinhas, nós temos que fazer o quê? Voltar, né? Voltar no texto. Nós temos que voltar lá no texto para responder essas questões. Deixa eu voltar aqui, porque não sei por que está voltando. Vamos voltar aqui no texto, aqui. E voltando no texto, nós podemos responder as questões. Então, vamos observar comigo? Qual é o título do texto? Vamos ver? A jaguatirica e o tamanduá-mirim. Então, este aqui, né, ó, é o nosso título. O título é esse: a jaguatirica e o tamanduá-mirim. Vamos ver qual é a nossa próxima questão para que nós possamos responder, sempre observando o texto. Sempre que nós temos as perguntinhas, um texto e as perguntas depois, nós temos sempre que voltar no texto, ler o texto novamente, para que possamos responder corretamente, ok? Então, quem é o autor do texto? Como que nós vamos descobrir isso? Quem é o autor do texto? Quem sabe como vai descobrir? Vamos voltar no texto. Que nos textos, ao final, nós temos o autor. Toda vez que acaba o textinho, tem o nome do autor. Então, vamos achar? Vamos lá, um tempinho para vocês acharem. Tan, 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 tan. Vamos lá? Aqui, ó. Autor do texto, Lilian Cristina de Souza. Viu como nós encontramos todas as respostas dentro do texto? Então, vamos lá. Vamos ver qual é a nossa próxima questão? A nossa próxima questão é: essa é uma história verdadeira ou inventada? E aí, gente, para vocês saberem isso, vocês precisam lembrar das características desse texto. Vocês acham que essa história é verdadeira? Ou ela é uma história inventada? O que vocês acham? Vamos observar o texto para saber se é uma história verdadeira ou inventada? Bom, a história é uma história que fala de animais, a jaguatirica e o tamanduá-mirim. E esses animais estão falando, eles estão conversando, né? Eles estão falando. Os animais falam? Não, né? Os animais não falam de verdade. Então, será que pode ser verdadeira essa história? Ó, aqui os animais falam, tem uma moral dessa história. Então, esse texto, na verdade, ele não pode ser um texto verdadeiro, ele é um texto inventado, né? E por que ele é inventado, né? Por que ele é inventado? Eu queria deixar um tempinho para vocês pensarem por que ele é inventado. É um texto inventado, né? E vocês têm que justificar a resposta de vocês, ok? Bom, dando um tempinho para vocês, eu vou pedir para que, se o professor estiver usando esse vídeo na sua aula como ajuda, né? Como uma ferramenta aí para ajudar no aprendizado,
de vocês que o professor pause agora um pouquinho para que vocês respondam. E agora vou fazer com vocês a correção dessas questões. Bom, qual é o título que nós encontramos lá? A Jaguatirica e o Tamanduá Mirim. Quem escreveu? Lilian Cristina Souza, certinho, né? E aqui, ó, essa história, ela é verdadeira ou falsa? Justifique. Ela é inventada, né, na verdade, pois se trata de uma fábula, na qual os animais falam e têm características humanas. Então, para vocês saberem se era falso ou verdadeiro, vocês teriam que lembrar que esse texto é uma fábula, né? E quando que eu sei que um texto é uma fábula? Tem animais que falam, tem os animais têm características humanas, que é a fala, né? E tem ali uma moral da história, então sempre é uma fábula, por isso que é inventado, ok? Agora nós vamos para as próximas questões, sempre de olho no texto. Bom, qual é o gênero do texto? Escreva duas características. Então, aqui, desculpem, vocês têm que me falar qual é o gênero do texto. Lembra que nós acabamos de falar que o gênero do texto é o quê? Uma fábula. É uma fábula, certo? O gênero do texto é uma fábula. Tá faltando um acento, né? Ah, mas tá uma fábula. Certo? Se é uma fábula, qual características que tem a fábula? Lembra que eu acabei de falar com vocês que fábula tem o quê? Animais como personagens, tem uma moral da história e os animais, ele tem o quê? Ele tem uma característica humana. Então, escrevam aí alguma característica deste tipo de gênero, que é a fábula. Onde a história aconteceu? Ah, e agora? Onde essa história aconteceu? Para nós sabermos onde essa história aconteceu, nós temos que voltar no texto, lembra? Sempre voltando no texto para sabermos, porque aqui nós estamos fazendo o quê? Uma análise desse texto, ok? Então, vamos lá. Em uma manhã na mata, então, aonde passou? Na Mata Atlântica. Viu como que é observando o texto que nós vamos vendo os seus elementos, tudo que tem dentro do texto, né? Aqui, olha, nós lemos aqui, ó. Em uma manhã na Mata Atlântica. Então, onde aconteceu? Na Mata Atlântica, ok? Sempre observando o texto para responder as questões, ok? Vamos para a próxima. A próxima questão, vamos lá, deixa eu deixar aqui. A jaguatirica aqui. Então, aconteceu onde? Na Mata Atlântica, tá? Sempre quando vocês forem responder, respondam as questões de forma completa, tá? Da forma mais completa possível. Ok? Oxi. Da forma mais correta possível, tá bom, gente? Então, aconteceu na Mata Atlântica. Não precisa deixar aqui, porque vocês vão ver a correção. Bom, quais são os personagens do texto? Para saber quais são os personagens do texto, o que nós temos que fazer? Voltar no texto. Gente, sempre voltando no texto para fazer a compreensão do mesmo, tá? Fazer a compreensão do texto é lendo ele. Então, vamos ver quem são os animais. Ó, em uma manhã na Mata Atlântica, uma jaguatirica e um tamanduá mirim discutiram sobre qual deles seria. Então, peraí. Nós já descobrimos aqui o quê? 2 personagens, né? A jaguatirica e o tamanduá mirim. E aí, tem mais algum personagem? Vamos ver no próximo slide se tem mais algum personagem. Vamos lá. Será que tem mais algum personagem aqui? Minutos depois, o tamanduá mirim, querendo mostrar sua esperteza, viu uma sucuri. Opa! O que ele viu? Ele viu uma sucuri. Então, nós temos aqui mais um personagem. Viu como que lendo o texto, nós vamos descobrindo cada detalhe dele? Todas as informações é sempre lendo o texto, gente. Então, nós temos aqui os nossos personagens, que são quem?
Nossos personagens são a jaguatirica, o tamanduá-mirim e a sucuri. Olha, parabéns, viu como nós aprendemos? Vamos lá para o próximo slide? No próximo slide, nós temos aqui a correção, tá? Ó. O texto é uma fábula, ela apresenta animais como personagens e tem uma lição de moral, ok? Então, assim, essa resposta aqui tá correta, mas se vocês também colocaram de outra forma, mas de forma correta, vamos supor, se você falar, o texto é uma fábula e os animais falam, também está correto, tá bom? Mas a maneira, aqui está colocado de uma maneira mais formal, né? Ele apresenta animais como personagens e uma lição de moral, que são as características da fábula. Aí onde passa a história? Na floresta, na Mata Atlântica. E beleza, hein? Quais são os personagens do texto? A jaguaritica, o tamanduá-mirim e a sucuri. Oh, parabéns pra gente, hein? Parabéns pra nós. Agora, nós vamos para as próximas questões. Bom, o tamanduá-mirim decidiu mostrar sua esperteza quando começou a conversar. Quando começou a conversar com a jaguatirica? Acordou na Mata Atlântica ou viu uma sucuri descansando? Bom, aí, para vocês responderem essas questões, eu gostaria também agora que vocês fossem ler individualmente, tá? Cada um leia individualmente o texto e respondam essas questões. Até aqui eu fui ajudando vocês na leitura. Agora, cada um vai ler o seu texto e vai responder as questões e eu vou fazendo a correção logo em seguida, tá bom? Vou dar um tempo para vocês. Professor, pausa o vídeo se você estiver usando. Bom, agora que vocês já responderam, eu vou fazer a correção, ok? Vocês já leram, já responderam. Vamos ver quem acertou? Então, vamos lá. Ó. O tamanduá-mirim decidiu mostrar sua esperteza quando o quê? Quando viu uma sucuri descansando. Lembram da história? Ele foi lá, viu a sucuri descansando e falou, eu vou enganar essa sucuri para mostrar que eu sou esperto. Foi aí que ele quis mostrar a sua esperteza. 9. Identifique o local onde a sucuri se encontrava. Então, ela estava perto da jaguatirica, perto da capivara ou perto da árvore? Está lá no texto que ela estava perto da árvore. Quem leu o texto soube dar a sua resposta. Como a sucuri, número 10, tá? Como a sucuri descobriu que estava sendo enganada? Como ela estava muito lenta, acabou vendo o tamanduá bandeira rindo e se vangloriando por tê-la enganado, né? Então, aqui, ó, o tamanduá-mirim, ele estava rindo e por isso ela descobriu que ela estava sendo enganada. Quem leu o texto acertou. Parabéns, 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 parabéns. Vamos para o próximo? Vamos continuando. Número 11. Aqui também eu quero que vocês tenham um tempinho para vocês responderem também, tá? Quem não respondeu ainda, responda, tá? Número 11. Converse com um colega e escreva o significado de vaidoso. Então, eu quero que vocês continuem lendo o texto para responder essas questõezinhas, tá? Vão ler e responder as questões 11, 12 e 13, ok? Vamos lá. Tempo. Pronto. Agora que vocês leram e responderam, nós vamos para o quê? Para a correção. Então, vamos lá? Bom, olhem lá. Ele diz, a palavra, né? Vaidoso significa o quê? Quem deseja ser reconhecido por seus méritos. E cauteloso, quem é prudente, busca evitar perigos e riscos. Então, uma pessoa vaidosa, ela quer aparecer de qualquer forma, não importa se ela passe perigo, seja o que for, se ela até magoe outra pessoa, ela quer se aparecer de qualquer forma.
Agora, uma pessoa cautelosa, não, ela é prudente, né? Ela vai sempre analisar, ela vai ver se as suas atitudes não vão causar nenhum perigo, não vai magoar ninguém. Ela sempre vai ponderar, ela sempre vai ficar, não, peraí, eu posso fazer isso, isso tá certo. Então, uma pessoa prudente, ela pensa para agir, né? E uma pessoa vaidosa, muito vaidosa, não vai pensar muito para agir. Aí nós temos a 12, pinte o significado da palavra deslizou nesse texto. Então, no texto, a palavra deslizou está querendo dizer rastejou, né? Que foi a cobra que rastejou. No trecho, mas a sucuri abriu sua enorme boca, como se fosse atacá-lo. O pronome lo refere-se ao tamanduá mirim. Isso mesmo. Lembra dos pronomes? O lo é o pronome, né? Tá no lugar do nome do tamanduá mirim. Esse lo aqui, ó, como fosse atacá-lo. Atacá-lo quem? O tamanduá mirim. Entenderam? Próximo. Próximo. Estão gostando da aulinha, gente? Espero que vocês estejam gostando. Espero que essa aula esteja sendo útil para vocês, tá bom? Opa, aqui. Ai, peraí que eu passei. Vamos voltar um pouquinho, que é aqui agora. Bom, agora nós vamos refletir sobre a escrita de palavras no texto, ok? Então, eu quero que vocês retomem individualmente de novo, tá? A leitura do texto, para responder as questões. Olha, reflitam sobre a escrita das palavras do texto. Quais letras completam corretamente as lacunas das palavras? Atlântica. Silêncio. Vangloriando. Simples. Tamanduá mirim. Querendo, arriscando, sempre. Enganar, descansando, ninguém e mentindo. Então, quais são as letrinhas que vocês vão usar aqui, né? Para vocês saberem, vocês vão voltar lá no texto. O que vocês vão fazer? Vocês vão grifar no texto essas palavrinhas que estão aqui, que essas palavrinhas estão no texto, e vão corrigi-las aqui colocando qual é as letrinhas, se é o M, se é o N, qual letrinhas que vocês vão aqui complementar para complementar aqui as nossas palavrinhas, ok? Tempinho para vocês lerem e responderem. Bom, agora que vocês já leram e responderam, vamos fazer a nossa correção. Antes de fazer a nossa correção, nós vamos ler também a 15, né? Após a correção e a leitura dessas palavras, formulem uma regra ortográfica para a escrita correta de palavras como essas, com M e N. E aí? Vamos lá? Bom, correção. Na correção, nós temos aqui, ó, Atlântica, nós temos o N. Silêncio, N. Vangloriando, no van é o N, no an é o N. E aqui, por que aqui no simples eu tenho o M e não o N? Tamanduá, porque aqui eu tenho N e aqui eu tenho o M. Aqui querendo, N, arriscando M. E o sempre? O sempre também tem o M. Por que será? Qual é a diferença aqui? Quando que a gente vai usar o N e quando que nós vamos usar o M? Enganar, usamos o N. Descansando, usamos o N. Ninguém, usamos o N. E mentindo, também usamos o N. E aí, qual é a nossa resposta, né? Qual é a regra? Bom, antes de P e B, nós usamos o M. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um P, no simples é M. Aqui eu tenho P, também é M. Então, olha, a nossa regra é: usamos M ao final das palavras e antes de consoantes, P e B. Usamos N antes das demais consoantes. Então, antes de P e B e final de palavra, sempre vai ser M. E as outras consoantes, que não são P e B, o restante de todas as consoantes vai ser o N. Ó, que facinho, hein? Muito facinho. Bom, agora nós vamos para cá. Aqui
vocês têm uma atividade muito legal para fazer. Essa atividade é o quê? Vocês irão fazer a leitura dessas imagens, tá? Leiam primeiro e depois vocês vão fazer um desafio, tá? Nós vamos fazer assim. As fileiras que terminar primeiro são as fileiras que vão vencer, ok? Então, leiam, tá? Ó, aqui nós temos essa imagem e ela tem 6 letras. Essa imagem tem 10 letras. Essa imagem tem 6 letras. Essa tem 8 letras. Essa tem 7. Essa imagem tem 10. Essa imagem tem 6 letras. E essa imagem tem 5 letras. Então, vocês vão, qual é o nome disso aqui, né? A âncora, ventilador, bala. E esse aqui, lanterna, lâmpada. Esse aqui é o quê? Ambulância, pomba e pente. Aí, vocês vão ter um tempinho para colocar aqui nessas colunas, ok? Ó. Então, vocês têm a numeração de todas aqui e vocês vão ter que completar. Aí, a professora aí na sala de vocês, se vocês estiverem na sala de aula assistindo esse vídeo, ela vai fazer esse desafio, ok? Então, vocês vão fazer o quê? Vai fazer o desafio por fileira, ok? A fileira que terminar primeiro vai ser a vencedora da sala, ok? Então, partiu? Podem começar. Bom, agora que vocês já terminaram, vamos para a correção? E aí, qual foi a fileira ganhadora dessa sala de aula, hein? Bom, aqui nós temos então, na número 1, âncora, ó, aqui, ó, âncora, ventilador, bombom, lanterna, lâmpada, ambulância, pomba e pente. Aqui tá a correção, tá? Eu espero que todo mundo tenha conseguido fazer bem rapidinho, hein? Ok? Próximo. Vamos retomar a fábula linda. Então, vamos lá. Agora, vocês vão reler essa fábula e faça o que é solicitado. Bom, pinte de verde todos os sinais de pontuação. Então, o que é sinal de pontuação? Ponto, vírgula, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, tudo vocês vão pintar de verde. Grife de azul, a fala da jaguatirica. Então, quando a jaguatirica estiver falando no texto, vocês vão pintar de azul. E grife de verde, as falas do tamanduá. Então, toda vez que o tamanduá, ó, esse aqui, ó, né, o tamanduá estiver falando, vai grifar ele de verde. De azul, quando a jaguatirica estiver falando, ok? 18. Quais sinais marcam e iniciam as falas dos personagens no texto? As falas que aparecem no texto são de discurso direto ou indireto? Explique. Então, vamos lá. Vamos lembrar, então, né, o que é discurso direto e indireto. Lembra que os professores já falaram com vocês aí do que é o discurso direto e indireto? Então, vamos pensar um pouquinho. Se vocês esquecerem, nós vamos retomar aí, tá? Então, tempo para vocês lerem e responderem para nós fazermos a nossa correção. Tempinho para vocês. Bom, agora que vocês já leram, já responderam, vamos para nossas correções. Bom, então vamos lá. Quais sinais marcam e iniciam as falas do personagem? As falas são introduzidas por palavras como disse, advertiu, falou e gritou. Seguidas de o quê? De 2 pontos e o travessão. É usado para mostrar o início da fala. Os 2 pontos, ele mostra que alguém vai falar. E o travessão está mostrando que o personagem já está falando, ok? Então, eu posso falar assim, e a jaguatirica disse, 2 pontos. Aí, travessão, a jaguatirica fala. Entenderam? E aqui, ó, as falas que aparecem no texto são de discurso direto ou indireto. Explique. Bom, elas são o quê, gente? De discurso direto. Por quê? Pois há a reprodução de maneira direta, integral dos personagens, iniciando por travessão ou aspas.
após os dois pontos. Então, toda vez que nós temos aí o travessão ou a aspa após os dois pontos, é porque esse discurso é direto. Por que é direto? Porque são os próprios personagens que estão falando. Não tem outra pessoa falando pelo personagem. Ele é um discurso direto, ele está sendo falado na primeira pessoa, né? Eles que está dizendo, está falando aí, né? Eles estão conversando. Então, é um discurso direto. Bom, continuando, leia o texto. Que medo! Minha mãe ouviu um barulho de noite. Quando ela olhou, tinha um homem debaixo da cama. Era um ladrão. Que nada, era o meu pai. Ele também tinha ouvido o barulho. Domínio público. Ok? Vamos ler novamente? Vamos fazer mais uma vez a leitura, tá? E todo mundo prestando bastante atenção na leitura. Se ninguém prestou atenção na primeira leitura, vamos novamente, hein? 1, 2, 3, todo mundo junto comigo. Usa o lapisinho ou o dedinho para acompanhar. Minha mãe ouviu um barulho de noite. Quando ela olhou, tinha um homem debaixo da cama. Era um ladrão? Que nada. Era meu pai. Ele também tinha ouvido o barulho. Muito engraçado isso. Bom, qual é o gênero do texto Que Medo? E aí, o que é? É uma piada, um trava-língua, uma parlinda ou uma adivinha? E aí, gente, o que vocês acham? Quais são as características? Vamos voltar no texto? Ela tem característica de parlenda? Vamos voltar na leitura. Leiam aí o texto, por favor, novamente. Olha, minha mãe ouviu um barulho de noite. Quando ela olhou, tinha um homem debaixo da cama. Era um ladrão? Que nada. Era o meu pai, que também tinha ouvido o barulho. Olha só, então, é uma fábula? Tem características de fábula? Não tem, né, gente? Porque a fábula, ela tem o quê? Personagens, animais que têm características humanas e uma moral da história, né? Então, esse texto aqui tá fazendo o quê? Né? Ele tá dando uma moral da história ou tá sendo um texto divertido? O que esse texto tá sendo para vocês? Vamos lá? Então, esse texto, o que será que é, hein? Vou dar um tempinho para você responder ele para a gente fazer a nossa correção. Quais características você observou nesse texto? Então, quais são as características que tem nesse texto, gente? Ele tem personagem? Ele tem uma moral da história? Ele é engraçado? Ele é um texto longo ou curto? 23. Quem é o narrador da história? Quem está contando os acontecimentos? É o ladrão, o pai, o filho ou o homem? Essa tá fácil, hein? Tá muito fácil essa. Vamos lá, tempinho, leiam, respondam após a leitura. Cada um vai ler agora individualmente para responder. Bom, após vocês terem lido e respondido, vamos fazer a nossa correção agora? Então, vamos lá. Correção. Então, o nosso texto, quem respondeu que é uma piada? Parabéns, é uma piada. E quais as características você observou nesse texto? É um texto curto, ele é humorístico, que tem o intuito de levar ao riso, né? Quem aí deu risada quando o pai se escondeu debaixo da cama? Eu vi. O pai se escondeu debaixo da cama, olha só. Então, é uma piada, né? Um texto humorístico, muito bem. E quem foi que narrou a história? Foi o filho, né? Que ele está contando, né? Aqui, ó. Ele conta, quem leu lá, voltou no texto e leu, viu que é o filho que está contando a história, né? Que a mãe encontrou o pai dele debaixo da cama. O que era engraçado na narrativa do texto? O texto, né? O fato de o pai ser mais medroso do que a mãe e ter se escondido embaixo da cama. Olha só, a mamãe ouviu o barulho, depois olhou debaixo da cama, tinha um homem debaixo da cama e quem era? Era o pai com mais medo do que a mãe. Esse é a parte engraçada do texto, né? O pai é mais medroso do que a mãe. Bom, os textos que lemos são classificados como fábula e tirinha, fábula e piada
ou adivinha e piada? E aí, gente, nós acabamos de ler, hein? Vamos responder? Vou dar um tempinho, tá? Para qual dos dois textos o humor é essencial? E aí? Tempinho para responder? Pronto, agora que vocês responderam, correção. É isso mesmo, é uma fábula e uma piada. E é claro que para a piada é essencial o humor, né? Porque se não tiver humor, não é piada. Muito bem, parabéns, eu tenho certeza que todo mundo acertou. Bom, 27. Vamos reescrever a fábula A Jaguatirica e o Tamanduá-Mirim. Em dupla. Aí vocês vão fazer o planejamento, tá? Vamos recontar a fábula oralmente, seguindo um roteiro. Então, vamos lá. Quais são os personagens, né? Os personagens que aparecem. Onde se passa a história? O que acontece nos parágrafos 1 e 2? Quem aparece nessa parte da fábula? E o que acontece no parágrafo 3 e 4? Então, vocês vão recontar essa história seguindo esse passo a passo aqui. A professora vai ajudar vocês aí na sala de aula. Aqui está o planejamento. O que aconteceu com os parágrafos 5 e 6? Que ação é realizada pelos personagens? Qual é o conflito desse texto? Qual é o desfecho no parágrafo 9? E qual é a ideia central e moral? Escrita. Faça a primeira versão da escrita. Aí, vocês vão estruturar o texto com 8 parágrafos. Inicie cada parágrafo com uma letra maiúscula. Utilize a pontuação adequada. E após o terceiro parágrafo, escreva a moral da história. Ok? Então, vamos lá? Após o planejamento e a escrita, façam a revisão do texto, marcando os pontos que vocês precisam completar. Então, revisando. Agora que vocês já escreveram o texto, vocês vão fazer o quê? A revisão do texto que vocês escreveram, ok? Então, vamos lá. O início de cada parágrafo está com letra maiúscula? Se estiver, ok. Todos os personagens estão presentes? Que são os 3 personagens, né? Que é o Tamanduá-Mirim, a Jaguatirica e a Sucuri. Tem todos eles? Se tiver, tá correto. O local em que passa a história, que é na floresta, na Mata Atlântica, tem que ter. Se tem, o seu texto tá, ó, joia. As ações do Tamanduá-Mirim e suas consequências, tem? Vocês estão contando aí o que ele fez e qual foi a consequência que ele teve? Né? O que foi que ele fez? Ele queria se amostrar, ser o espertão e acabou se dando muito mal. E os sinais de pontuação adequado no meio e ao final dos parágrafos, vocês usaram? Tem que analisar isso também. E as falas dos personagens de pontuação, vocês colocaram aí a pontuação das falas? 2 pontos, travessão. Então, vamos agora fazer essa revisão aí, tá? Com a ajuda do professor aí na sala de vocês, vocês vão fazer essa revisão, ok? Após fazer a revisão e os ajustes necessários, passe o texto a limpa de forma legível. Então, agora que vocês, né, fizeram a revisão e a professora já foi aí de mesa em mesa e deu ok, falou, nossa, tá ótimo, agora vamos passar limpo? Então, agora vocês vão reescrever esse textinho, passando ele a limpo, deixando bem bonito, com uma letra bem caprichada, tá? Então, vocês podem compartilhar a produção, né, dos estudantes, vocês podem mostrar aí para o terceiro ano o que vocês escreveram. Aí, a professora de vocês vai fazer com vocês aí aquilo que ela achar bem legal, uma atividade bem sucinta e bem interativa, uma atividade que aí promova aí a integração entre os alunos, né? Que vocês possam interagir um com o outro, de forma lúdica, de forma alegre, que promova esse aprendizado de vocês, tá bom? E nós ficamos por aqui. Hoje nós aprendemos a reconhecer as características do texto narrativo em fábulas e piadas, identificando seus elementos estruturantes.
Nós também reconhecemos o discurso direto. Nós identificamos os sinais de pontuação e a sua função. Refletimos sobre a regra ortográfica do uso do M e do N. Planejamos e reescrevemos e revisamos uma fábula, ok? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa aula seja útil para vocês, tá bom? Até a próxima aulinha, que eu vou gravar as aulas do 4º ano, do 3º, tá bom? Do 5º e assim por diante. Beijinhos, deixe o seu like, se inscreva no canal de Boa na Escola com a professora Gina Triani. Um beijo para todos os meus alunos, tá? Todos os meus ex-alunos, alunos do Jacinto do Amaral Narducci, do Emídio, alunos do Credo, de outras escolas. Ó, beijo no coração.